dia, mas que não está preocupada com a questão da Escritura, porque nós queremos a presença do Senhor, é o Teu Espírito sobre nós, nos guiando sempre, com ordem e decência, mas diante da direção do Senhor. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por cada pessoa que está aqui essa manhã, aqueles que de alguma forma não puderam vir nesse domingo pela manhã, mas que seja um domingo gostoso para eles, que eles sejam abençoados através da comunhão com a família, com os filhos, com a esposa, com o esposo. Peço ao Senhor, ó Deus, para aqueles que estão trabalhando, assim como a minha esposa hoje, abençoe e abençoe aqueles que trabalham nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor a todo tempo tem inaugurado novos tempos em nossa caminhada e tem sido muito interessante viver isso. Colocando na minha vida da Natália que está trabalhando hoje diante do Senhor, ó Deus, a abençoe e a fortifique. Muito obrigado por tudo, queremos te louvar com tudo que temos e com tudo que somos, porque nós cremos que existe só um Deus sobre todas as coisas, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, queremos estender ao Senhor e crescer no Senhor através da palavra, dos louvores, da comunhão dos santos, do culto dos dízimos das ofertas. Esteja conosco, seja honrado e adorado para a glória de Jesus. Amém. Fique à vontade, se quiser sentar, ficar em pé. Vamos celebrar Ele nessa manhã com alegria, né? Extravasando um pouquinho das nossas energias para a gente despertar. Amém? Obrigado por estar aqui, meu Pai.
com irmãos, com uma igreja, Pai amado, um corpo, estar aqui para te louvar, para te adorar, estar aqui para aprender mais a tua palavra, conhecer um pouco mais, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Porque, Pai amado, Deus, que nós viemos aqui, ó Pai, para te adorar, para te exaltar, para te agradecer e te dizer, Pai, fica à vontade entre nós. Aleluia. Tudo viesse a terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você vai pegar direto só Vim do cara. para adorar-te, Aí já vou vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, Porque ele é de 5 meses. totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus. Vamos continuar adorando a Deus nos nossos dízimos e nossas ofertas. Nós vamos repetir o refrão dessa música. Você se sinta à vontade para trazer a Ele o seu dízimo e sua oferta, agradecendo com gozo e alegria no coração.
Senhor Deus, nós exaltamos o Seu nome, te bendizemos nesta manhã. Te agradecemos pela bondade e a misericórdia do Senhor que está sobre nós. Te agradecemos pela bondade do Senhor sobre as nossas finanças, pelos erros do Senhor sobre as nossas vidas, pelo guardado do Senhor sobre nós dois. Nós confessamos tudo ao Senhor, ó Deus. Pedimos a Ti, ó Deus, tome o socorro, nos abençoe, derrama a graça do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, tudo o que fazemos, damos a Ti, Senhor. É como gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós. Então, pouco é, Senhor, que damos em torno daquilo, tudo que recebemos de Ti. Então, te agradecemos em tudo em nome de Jesus Cristo, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém, filhos. Pode sentar. As crianças estão descendo. Vamos chegar nas cabeças. Nós ainda estamos vendo um acampamento, por isso que nós ainda não colocamos as coisas no lugar. Essa, a família. Olha, isso aqui não vai ficar não. E talvez uma coisa que eu acho legal, talvez é legal a gente fazer louvores assim, né? Mais a capela, porque é muito legal a igreja cantar, a gente ouvir a igreja, a resposta da igreja do louvor é muito interessante. Senta mais para frente, porque aí, já foi uma Joana que está hoje de manhã, porque ela foi dar um curso numa igreja hoje, mas ela falou que não posso ficar gritando. E eu nem fui para o aquecimento, que ela ensinou a fazer o acampamento, inclusive, graças a Deus ninguém filmou, senão virava bem, mas eu sei que o pessoal filmou. Então senta mais para frente aqui, que a gente tem lugar para ficar tranquilo. Puxa o pessoal aí, porque aí eu me evito de eu gritar, daqui a pouco eu pego. Vai de gracinha, tá, Luiz? Vai de gracinha. Acho que ninguém escutou essa palavra, não estou bem aqui não. Isso. Também esteve lá na sua casa, Regiane? Porque na hora de ir para casa dos outros, fica orando a noite toda, graças a Deus, orou, né? Oraram, danças proféticas, porque ele estava vendo que teve danças proféticas, eu nem acredito em dança profética, mas nas que eles dançaram lá, eu falei, opa, teve danças lá que eles falaram que eram proféticas. Minha esposa do Godi, a esposa dormiu também no Godi, e a gente só pode levantar as mãos para o céu e falar, obrigado, Senhor, por tão grande livramento. Mas assim, foi muito bacana e é legal essa conversa. Galera, como é a nossa proposta pelo menos, sendo uma proposta de um bate-papo. Por isso que pela manhã nós temos sempre um papo chamado Café Teológico, que a gente conversa sobre algum assunto e discute. E eu confesso para você que essa semana eu falei, o que eu vou falar, gente? Sempre tem alguma coisa na mente, essa semana nada. Ainda diante de toda a euforia, de tudo que aconteceu conosco, no acampamento, de toda a experiência que a gente teve lá, com Deus e de comunidade, o testemunho que o Rafa deu ontem sobre o valor da comunidade, né? Quando aconteceu um negócio com o carro dele e ele pensou em liberar a galera e o pessoal falou assim, não, ninguém sai daqui. Então isso foi muito legal. Foi muito interessante. Até que acontece algo fantástico. O cano de encher a caixa estoura. Quando o cano estoura, aí eu tenho que subir para colar o cano, fazer toda essa questão. Obrigado. Obrigado. Lembrando que eu estou justificando, inclusive, a ausência do filho dela, do outro filho dela, né, que está aqui, o Rafa. O Glauco e o Zé Dois, eles estão trabalhando hoje. Ele até mandou uma fotinha para mim, eles estão montando festa e vão ter que fazer isso o dia todo, por isso ele não está aqui essa manhã. Inclusive, eu falei com ele, né? E o Gabriel gripou de novo, uma hora para ele. Vou mandar uma mensagem depois para ele, né, gente? Só justificando a ausência deles aqui essa manhã. Eles estão trabalhando, ela está trabalhando, o João está trabalhando depois de tudo que ele fez ontem. Já falei com ele marcado ele ministrar no culto à noite aqui.
Excelente, excelente, excelente a palavra do irmão. Muito boa mesmo. E aí eu subi para ali, Aí eu fui lá, colei o canto direitinho. Aí o que eu faço? Falei assim, eu abri a caixa d'água e notei que a caixa estava suja. Falei, então o que eu vou fazer? Vamos limpar a caixa, já estou assim mesmo, dar aquela geral na caixa. Quando eu estou lá, aí a Daniela sobe também para cima da laje comigo. Calma, nada. Quando ela sobe, aí eu falei assim, Nu! Que negócio que você fala assim, Deus, isso é maravilhoso. Esse é o tema da manhã. Como está sua caixa d'água? Por quê? Porque eu comecei a pensar que a água é algo vital para nós. Não existe vida sem água. Quando o mundo científico que busca vida em outros planetas, a primeira evidência que eles buscam é entender se tem água naquele planeta ou se um dia teve água. Porque se houve água, houve vida. Possivelmente pode ser que tenha havido vida. E aí não é nosso tempo para falar de vida de outro planeta, né? Deixa ser o cara falar, porque ele gosta mais de falar sobre isso. Mas aí eu comecei a pensar sobre isso. A água é algo para sobrevivência. E eu fiquei imaginando que, e aí quando eu subi, abri a caixa bem vedadinha, então você tem uma impressão de que tudo vai estar bem. De que a água que você toma todos os dias é uma água limpa. Para minha surpresa, não estava imundo, mas não estava limpinho. Inclusive tinha areia lá dentro. E aí eu comecei a pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. Por isso surgiu esse tema, como que está a nossa caixa d'água? Ou seja, como nós temos caminhado a nossa... Porque a gente é tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente se relaciona. Isso faz parte da nossa formação, isso constitui quem nós somos. E as suas mudanças vêm a partir daquilo que você aprende, a partir daquilo que você ouve, a partir daquilo que você crê. E a gente não... E algumas coisas são inquestionáveis, são basilares da nossa fé. Deus Cristo veio, morreu, ressuscitou, voltará para nos buscar, Ele é o Filho de Deus. Essas coisas a gente não mexe. Isso nos faz ser cristãos. Esse é o princípio de toda a igreja cristã no mundo. Chegou na igreja, quer saber se ela é cristã? Procure saber se eles creem que o Cristo é Deus. Procurem saber se eles entendem que Jesus, que esse Deus encarnou, como diz João. Procurem saber se esse Deus que encarnou, morreu e ressuscitou. E se essa igreja vive na esperança. Porque toda igreja é uma igreja que vive na esperança. Qual que é a nossa esperança? Ele vai voltar, Ele vai nos buscar. A igreja que vive na fé, como diz o texto de Hebreus, de coisas que a gente não viu. A gente não viu Ele morrer, a gente não viu Ele ressuscitar, mas nós vivemos nessa fé. Então isso nos constitui, isso nos faz ser uma igreja cristã. Daí para lá, de repente a gente diverge alguma coisa, de repente a gente pensa diferente em alguma coisa. Ok, mas isso te faz ser cristão, isso te faz olhar para essa pessoa e chamá-lo de irmão, de meu irmão na fé. Aí se ele crê que batiza assim, que é assim, não interessa, ele é meu irmão na fé. Inclusive aqui você está dando apologética no seminário, o irmão me ligou ontem, podia dar uma matéria para a gente aí, já estou trabalhando apologética na minha cabeça. Ok? E aí, mas tem outras coisas que na nossa caminhada a gente não revê, a gente não para. A gente tem tido uma experiência interessante ao longo desses quase 2 anos. Ano passado foi outubro, nossa festa de aniversário. Setembro, né? Então setembro, esse ano nós vamos fazer outro dos nossos 2 anos. E é interessante que nessa caminhada de 2 anos, algumas coisas que a gente tem revisto sobre a nossa forma, sobre o que é essa igreja, a nossa forma de andar,
o que é andar enquanto comunidade de fé. E eu sei que rever traz temores, traz medo. Por quê? Porque nós somos acostumados a viver, eu vou colocar entre aspas, de uma forma tradicional. E tem hora que a gente acha que a gente tem a máxima de que time bom não se mexe. Não, eu sempre pensei assim, esse aqui é o certo, eu prefiro não pensar diferente. E eu não sei se isso é tão saudável assim, porque quando a gente caminha dessa forma, a gente deixa de crescer, a gente deixa de aprender, a gente deixa de vislumbrar coisas novas que Deus tem para nós, que Deus abre para nós novas perspectivas, novas formas de ver o mundo, novas formas de ver o outro. E aí eu fiquei pensando de vez em quando a nossa caixa d'água, porque a caixa d'água ela enche, esvazia, só que é interessante porque existe, quem aqui, como eu, uma pessoa que limpa a caixa d'água, é legal pra caramba porque sempre vai ficar uma água no fundo. E é lá no fundo que a sujeira fica. E se você não abrir para limpar, essa sujeira não vai sair sozinha. A água pode renovar, vai entrar, uma água nova, aquela velha vai sair, mas a sujeirinha no fundo vai continuar. E é essa sujeirinha que traz a contaminação da água. Então é interessante a gente rever o que todos os nossos conceitos para ver se, de alguma forma, em algum ponto a gente tem pensado errado. A gente tem pensado errado sobre Deus, sobre o outro e sobre mim mesmo. Tem um testemunho que foi muito interessante do acampamento que o Douglas contou ontem, muito legal, que na administração ele entende que Deus falou com ele e aí ele ficou encucado com um negócio na cabeça dele e na terça-feira a esposa dele mandou um zap para ele, eu acho que foi um zap mesmo, né? Aí quando ele lê o zap, isso é legal, né? Estar atento à voz do Senhor, que pode falar a todo tempo, em todo lugar e através de qualquer pessoa. E qualquer mesmo, tá? Se achar que Deus só fala através de quem é crente, você vai deixar de ouvir Deus muitas vezes. Se você achar que Deus só fala através, quando você abre a Bíblia, você vai deixar de ouvir Deus muitas vezes. De repente você está no meio da conversa, do nada, o cara fala um negócio e fala assim, nós não sabemos o que ele falou, mas foi Deus que falou comigo. Então a gente tem que estar atento à voz do Espírito, porque ele sopra onde ele quer, ele fala da forma que ele quer. Então a gente tem que estar sensível para poder ouvir e absorver. Aí ela mandou um zap para o Douglas, ouviu o zap e falou, entre aspas, era a resposta daquilo que ele estava indagando. Esse é o Tiago. Qualquer coisa a gente manda alguém para tomar conta dele e tomar conta das crianças. A esposa dele, inclusive, acha mais seguro. Mas E isso me fez pensar ontem, quando eu lavava a caixa d'água, sobre essas coisas que às vezes eu penso certo nem acerca de quem nós somos. E muitos desses da contaminação que nós temos e todos nós temos, elas não saem porque a gente não gosta de rever. A gente até aprende coisas novas, mas tudo que a gente aprende sai contaminado porque a sujeirinha está lá no fundo. E aí é interessante a oração do salmista, né? Sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau, ou seja, o que está lá no fundo, por onde eu passei, as coisas que eu vi, que eu vivi, que eu aprendi. Vê se há em mim algum caminho mau. Ele está revendo. Na linguagem de hoje, ele está abrindo a caixa d'água dele para que Deus possa ter a liberdade de não trabalhar somente no agora, mas também no que mais tarde o profeta vai dizer, nas veredas antigas, por onde eu passei, o que eu fiz, o que me constituiu ser como eu sou. E é interessante a gente pensar sobre isso. Porque senão a gente começa a acumular só coisas novas, mas a gente não consegue absorver o bom, e de vez em quando o novo não tem nada de bom, mas quando tem algo de bom, o bom do novo, porque a gente ainda carrega conceitos que nos atrapalham de
na caminhada. A gente não consegue caminhar mais forte, a gente não consegue correr mais forte, a gente não consegue ir mais longe. Para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, num texto, só para a gente pensar aqui, e daqui um dia nós estamos chegando aqui nesse livro que nós estamos vendo no Novo Testamento, no panorama. Essa semana a gente vai para João, semana que vem Lucas, e depois nós vamos começar nas Paulinas. Já foi Lucas, já fomos em Lucas, agora é verdade. Fomos em Lucas semana passada, agora João, e depois Atos, depois nas cartas Paulinas. Romanos 10. Nós vamos trabalhar toda a teologia desse texto, tudo que Paulo está dizendo aqui, que não é a nossa proposta essa manhã, mas nós vamos pelo menos conversar um pouco sobre ele. Romanos capítulo 10. É interessante que essa carta aos Romanos, talvez junto com a carta aos Gálatas, né? Essa carta é quase que uma sistematização de toda a teologia que Paulo tem. E Paulo aqui está fazendo alguns confrontos de algumas coisas interessantes, porque Paulo está trabalhando a questão de quem são esses novos convertidos frente aos judeus. Já é sabido de todos, a igreja de Roma, a igreja que Paulo ainda não tinha ido, apesar de conhecer muita gente lá, muita gente inclusive andou com Paulo, depois foi para essa igreja. Sobe na terça que você vai ver isso aí. E Paulo, quando ele escreve essa igreja, mais tarde ele vai conhecer na sua derradeira viagem, quando ele vai falar segundo a história de morre lá, para alguns historiadores. Quando ele escreve, ele está trabalhando essa questão dessa nova igreja que surge, que essa igreja é uma igreja gentílica, em contraste com vou chamar da velha igreja, não um termo pejorativo, que é a igreja judaica. 10:17 fala assim: portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Amém? Só essa parte, esse texto aqui, Paulo trabalhando questões interessantes sobre ouvir. Paulo trabalhando questões interessantes sobre pessoas que não estavam ouvindo a palavra de Cristo. Por quê? Porque eles tinham velhos conceitos. Ou seja, o povo judaico, o povo o judeu, ele estava enraizado em toda a sua cultura, em toda a sua religiosidade. Então, era difícil para ele se abrir para algo novo, e também é difícil mesmo, porque de repente chega alguém que mais tarde é escrito que ele encarnou, então foi Deus encarnou. Aí, pegando um pouco da mensagem do John ontem, aí eu vou trabalhar a mensagem dele a partir de Filipenses, né? Que é um poema, Filipenses capítulo 1, versículo 5 ao 8, não sei. É um poema que Paulo escreve, a forma como está escrito ali, o Filho de Deus não teve preocupação ser igual a Deus, isso é um poema paulino. É difícil entender isso, principalmente quando a nossa água está muito suja por tudo que a gente viveu. E esse povo tinha na sua história a palavra, a Torá, a Bíblia hebraica, mas essa Bíblia também trouxeram com eles costumes que não os transportaram para o novo, não abriram a perspectiva deles que algo novo existe. E talvez esse seja um dos nossos problemas, até mesmo enquanto igreja evangélica que vive num mundo em transição. Tem coisas que a gente não consegue viver, experimentar, e tem determinados tipos de comunhão que a gente não consegue ter, porque na nossa cabeça nós chamamos algumas coisas de pecado, que a Bíblia nunca chamou de pecado, algumas coisas que são pecados a gente deixa de chamar de pecado, porque então a gente não consegue se abrir para esse novo, para essa nova dimensão que a igreja precisa de viver, que ela precisa de aprender, porque a gente vive num mundo diferente do mundo dos nossos pais. A gente vive num mundo diferente do mundo dos nossos avós. E aí vem a frase lá de 1517, 1500 e pouco,
da reforma protestante. Igreja reformada, sempre se reformando. Igreja contextualizada, sempre se contextualizando. E é necessário que a gente viva essa contextualização. Só que às vezes a nossa mente está, tem tanta sujeira na nossa caixa d'água, que até a contextualização ela não se dá de forma tranquila, porque ela sempre vem contaminada de tudo aquilo que a gente entende ser o certo. Pelas nossas tradições, pela nossa experiência de vida, a gente entende, não, isso aqui ninguém mexe. E isso nos atrapalha a crescer. Primeira coisa que eu fiz algumas perguntas. Por que temos ouvido? E aí me vem, com quem temos andado? E aí me vem o Salmo 1. Não vos assenteis na mesa dos... E o texto não está falando que a gente não pode ter amizade com pessoas que não são da nossa fé. Não, o texto não está falando isso. O texto está falando sobre, entre outras coisas, quem eu sou quando eu estou com pessoas que não amam o Evangelho. Do que eu me transformo? Eu sou um chato que só critica, ou eu sou aquele que anda em concordância, que assume tudo? Eu sou aquele que se deixa levar, ou acontece comigo, talvez digno de uma repreensão, como Paulo tem uma repreensão a Cefas, a Pedro, quando Pedro está com os judeus, ele é judeu, quando Pedro está com os gentios, ele é gentil. Então, meio duas caras. Quem que nós somos? E aí a gente precisa de pensar. Semana passada ou retrasada, a gente estava conversando, eu não lembro qual grupo estava conversando, sobre alguma coisa da área profissional de alguém, e a gente estava tentando descobrir como se comportar. Eu falei, não, gente, a gente primeiro tem que colocar, nós temos uma identidade. Quem nós somos? Nós somos cristãos. Antes de qualquer outra coisa, nós somos cristãos. Eu sou vendedor, primeiro eu sou cristão. Se eu sou médico, primeiro eu sou cristão. Se eu sou funcionário, primeiro eu sou cristão. Eu sou cristão, isso me constitui. Ou deve me constituir. Ou eu devo me deixar ser levado pelo Espírito para ser como Cristo foi. E eu preciso ser como Cristo foi em qualquer área da minha vida. E quando eu sou aquilo que Deus espera que eu seja, eu posso sentar em qualquer meio. Eu posso estar com qualquer tipo de gente. Porque Jesus esteve em qualquer tipo de gente e Jesus esteve em todo tipo de meio. E é importante a gente entender que ser cristão é deixar-se ser transformado pelo Espírito de Deus. E para se deixar ser transformado pelo Espírito de Deus, a gente tem que estar aberto a essa limpeza. A gente tem que estar aberto a se deixar, de vez em quando, abrir a nossa caixa. A ir pelas veredas antigas. A percorrer o caminho de novo. A entender o que eu aprendi que a Bíblia não ensina. Porque nós aprendemos muita coisa que a Bíblia não ensina. Apesar de que esse aprendizado trouxe para nós experiências, e eu não estou aqui falando de experiência ruim, ao contrário, de experiência é uma coisa positiva, mas isso não valida, biblicamente falando, a sua vida. Vamos pensar acerca de hoje nós temos, a gente falou esses dias atrás sobre, na terça-feira a gente estava estudando aqui, a gente falou sobre as novas configurações que a igreja tem assumido, e que para nós de repente é estranho. Tem igreja que não tem placa, tem igreja que não reúne, que reúne só na rua, tem igreja que reúne só em praça. E o que isso é? Isso é igreja, isso é povo de Deus, isso é irmão em Cristo. Tem igreja que não tem culto como nós temos, que não tem uma liturgia como nós temos. E eu vi, ano passado eu vi algumas igrejas com uma forte ação para trabalhar a liturgia, de como a liturgia tinha que ser e tal. Quem disse que tem que ser desse jeito? Quem disse que começa com louvor, oferta e palavra? Quem disse que não pode ser diferente? E
quando a gente vê algo diferente, a gente fala, opa, isso aí. Porque a nossa contaminação histórica é tão grande que a gente não se abre para o novo. Eu não estou falando que isso é de Deus, estou falando que a gente tem que se abrir para o Senhor. O que dentro de mim tem me atrapalhado de ver Cristo agindo de outra forma? Somos de Deus. Devemos crescer sem medo do novo. E esse aqui talvez seja um dos grandes entraves na vida do povo judeu. Porque quando Jesus surge num tempo, a Bíblia fala de plenitude dos tempos, todo mundo estava cheio de esperança, o Salvador, todo mundo estava esperando por alguém, por um redentor bélico, e por um rei que saísse dos palácios como Davi, ou talvez por um profeta que trouxesse a verdade, e vamos pensar no tempo de Jesus, um dos profetas mais lidos, era Isaías. Isaías é um profeta que sai do templo. Quando eles no Antigo Testamento a gente viu isso. Ele é um profeta que a gente chama do templo, é um profeta real. Ele é casado inclusive com uma profetisa. Isso é muito legal para a gente colocar as mulheres no lugar que ela sempre esteve diante do Senhor, que é o local igual ao local do homem, casado com profetisa. Ou seja, essa leitura, o povo esperava alguém assim. De repente, isso gera neles uma sujeira. Porque a leitura errada da palavra gera em nós conceitos errados. Uma má leitura da Escritura, da tradição e da história gera em nós conceitos errados. E tem hora que a gente está brigando com o outro e a gente está errado. Me lembro que eu estive na Bienal do Livro em Belo Horizonte alguns anos atrás. A gente está passando em todas as tendas, não sei como é que chama os negócios lá? Barracas. Nos estandes, passando todos os estandes, aí eu fui nos estandes. Aí eu fui lá nos estandes muçulmanos lá e tal. E lá eles distribuíam, tudo era de graça. Eu fui lá nos livretinhos dele, eu fui nos estandes muçulmanos. E tinha dois irmãos nossos lá, de uma determinada igreja, brigando com o pessoal. Brigando. E o muçulmano lá falou assim, não, você está errado, tem que entender, Ismael é filho de Abraão, papá. Aí ele, não é! E tal. Eu falei, gente, até a Bíblia, os meus irmãos em Cristo estão querendo mudar. Porque no afã de entender a verdade, a gente começa a falar mentira. Somos contaminados pela mídia, que fala que todo mundo é ruim e tal. Isso aconteceu com o povo de Israel. Esperava esse rei e eles esperavam a partir da leitura que eles tinham do texto. Eles esperavam esse negócio de pode usar. E você sabe que eu não uso de jeito nenhum, você sabe. Eles esperavam a partir da tradição que eles tinham. Eles esperavam a partir, inclusive, dos medos que eles tinham. Porque esse era um povo que vivia sob a angústia de um domínio. Vamos pensar a história. Assírio, Babilônia, Medo-Persa, grego, um pouquinho do egípcio, romano. Então essa tradição gerou neles um medo e uma esperança. Um dia vai vir alguém que vai tirar a gente dessa. E essa esperança era uma esperança correta, mas havia uma sujeira lá, porque a sujeira era, nós vamos ter um reino igual ao reino de Davi, nós vamos ganhar de todo mundo. Que é uma sujeira que, por mais que a gente pregue aqui, a gente fale sobre a teologia da prosperidade, qualquer coisa, fica dentro da gente, porque a gente fica assim, eu tenho esperança que um dia minha vida vai mudar e eu vou ter dinheiro. Inclusive, se você não tem essa, eu fico pensando, falei com minha esposa assim, me dá uma vontade de ser rico hoje. Vocês nunca colocaram essa vontade, não, mas de vez em quando eu acordo com essa vontade. Eu falei, Senhor, me dá, Senhor, estou vontade de dizer de ser rico. Não passou, não, mas tá. Estou falando que passou assim.
Passou dessa forma que vocês estão pensando, não, né? Até porque é uma sujeira que a sociedade moderna, que a igreja assumiu, que nos contaminou. Que o dinheiro vai trazer a solução para todos os problemas. E quando você olha para os países desenvolvidos, você vai aprender que não. O índice de suicídio no Japão, segundo últimas pesquisas, inclusive aumentou. Muito. Mas tem dinheiro. Não. Mas o dinheiro, por isso que o dinheiro fala com a gente o seguinte, o dinheiro é ruim, ele não sabendo usar, quer dizer, o dinheiro não é coisa boa. Por isso que no futuro do céu não vai ter dinheiro. Não, no futuro vai ter, gente. Na eternidade não tem dinheiro, vai ser como o povo começou a viver. Cada tribo cultivava algo e trocava. Porque o dinheiro gera o capitalismo é ruim. O socialismo é ruim. Todas as nossas formas de governo são ruins, porque tem a ver com exploração do outro. Exploração do outro não é uma coisa legal. Explorar o outro para ter não é uma coisa legal. Você conta a história da sua avó, nossa, na época da minha avó era muito bom, a gente comia melhor e tal. Por quê? Porque muita coisa era uma troca. Você plantava isso e aquilo, o outro tinha um boi. Aí ele não falava que o boi dele valia mais. Ele cortava um pedaço de carne e te dava, você dava arroz e o feijão que você plantava e dava ele. Hoje a gente fala assim, opa, a carne está 30 conto o quilo, hein? O arroz está 10. Opa, eu estou plantando, então eu vou te dar esse pedacinho de carne. Antigamente não tinha isso. Nós nascemos dentro dessa cultura e aí hoje, por exemplo, o dinheiro concorre. O dinheiro é um Deus que concorre com o Deus verdadeiro. E a igreja trouxe isso para dentro da sua palavra. Para dentro dos seus púlpitos. Dá dízimo, da oferta, dá isso, daqui, daquilo outro. E se você fizer isso, Deus vai te abençoar. A gente não pensa no outro quando a gente dá. A gente pensa na gente, não é? Você não pensa na família do pastor, como é que eu posso para comer e tal? Por quê? Porque existe uma oferta que é dada a mim todo mês. Você não pensa no outro que está passando necessidade. Se a gente se preocupasse menos, teu irmão ficou desempregado aqui. Quanto é o aluguel dele? 500 conto, gente. Esse mês, 500 conto a mais, nós temos que pagar o aluguel do irmão. Quanto tempo ele está desempregado? Um ano nós estamos pagando. Olha, isso é um absurdo. Lógico, para nós é um absurdo. O dinheiro é um Deus. A gente acha que o dinheiro que é ou não é. Vamos ajudar o irmão, corre atrás, emprego, mas ele não arrumou. Beleza, irmão. Você faz parte de uma comunidade de fé, e nessa comunidade de fé a gente doa tudo que tem, tudo que é. E você vai continuar morando onde você mora. Porque nós vamos, como igreja do Senhor, pagar seu aluguel. Mas isso para nós é um absurdo, porque a sujeira do Evangelho de hoje fala que você não pode fazer isso. Mas no Evangelho de Jesus você podia. Porque cada um repartia tudo que tem. E entre eles não havia necessidade. Sabe por quê? Porque naquele tempo o dinheiro não era. Você não tem troca do dinheiro como você tem hoje, você sabe disso, né? Você não compra um dinheiro naquele tempo. Você não chegava no mercado e comprava um dinheiro. Apesar de você ver isso na Bíblia, isso é a coisa mais idade média para a moderna. Ainda muita coisa era na troca. Só que a nossa mente se sujou porque a gente nasceu nesse tempo. Aí a gente corre atrás do que não precisa para impressionar quem não conhece a gente com um dinheiro que a gente não tem. É uma sujeira que nos contaminou. O que acontece, por exemplo, por que muitas vezes a penetração do Evangelho nos países ricos é mais difícil? Por que a Europa hoje vive o que a gente chama de pós-cristianismo? Porque eles têm dinheiro. E aí a única forma que a gente aprendeu a falar de Jesus Jesus vai te dar as coisas, você não vai passar isso, vai passar aquilo e tal. Aí quando você chega lá para falar, você fala, o que eu vou falar para esse povo? Eles têm dinheiro, eles têm saúde, eles têm educação, eles têm tudo. Então, como nós estamos sujos por esse conceito, a gente fica sem saber o que falar. Porque a gente esqueceu que o Evangelho está para além das coisas que você pode ter nesse mundo. Inclusive o Evangelho ensina que o que você pode ter nesse mundo só é algo válido se você puder repartir. Se você não puder repartir, isso é escravidão. Se o que você tem não puder ser doado, entregado
para abençoar o outro, você se tornou escravo disso. Só que a gente, em vez de tornar, a gente dá testemunho da escravidão que a gente tem. Certa vez eu estava numa fábrica, num negócio de um irmão, e ele falou, não, Deus tem me abençoado bastante. Eu, que bom, irmão. E tal, e os cultos, a comunidade da fé, pastor, tem 2 meses que eu vou na igreja. Eu estou trabalhando demais, eu estou trabalhando domingo, segunda, está aparecendo serviço e eu estou arrebentando e tal. E aí, o final da frase, porque Deus está me abençoando. Por quê? Porque nós somos contaminados com isso. E a gente não consegue mais viver em todas as áreas da nossa vida o que a Bíblia chama de simplicidade do Evangelho. É isso que aconteceu com Israel. Eles esperavam um rei que os levasse a um domínio. E Jesus os levou, e aí talvez paradoxalmente falando, à escravidão. E agora a escravidão que Jesus os levou, só para a gente... A liberdade que Jesus levou é para ser escravo, para ser servo. Agora não é só de Deus. Você vai ter que ser servo do próximo. Lembra da parábola lá do bom samaritano? Agora você não é servo só de Deus. Não interessa só o que você faz para Deus. Não é só o exterior que conta. Agora Jesus fala assim, você tem que ser servo do próximo. Jesus nos faz lembrar, eu escrevi um artigo esses dias, ainda não escrevi, sobre essa questão lá da festa das cabanas. Lembra da história de vocês, a festa que vocês fazem. O estrangeiro no meio de vocês é alguém que tem que ser considerado como igual. Vocês vão ficar 7 dias, 4, 3, 5, 7 dias juntos na mesma cabana. Vão repartir tudo que vocês têm com eles. Porque um dia vocês foram peregrinos no deserto. Por isso que eu sou a favor de abrir fronteira. Para mim, fronteira é aberta. Vem venezuelano, vem cubano, vem ano, tudo vem para cá. Porque nós somos um povo que vive assim. E porque a gente tem que aprender a repartir tudo que tem, tudo que é. E Jesus Cristo é para nós. Isso é evangelho, isso é cristianismo. Ah, eu estou falando de política, não estou falando de política. Estou falando de Bolsonaro, de Haddad, estou falando de cristianismo, eu sou cristão. Qual que é a sujeira que a gente tem? Se esse povo vier, sabe o que eles vão fazer? Tirar o nosso emprego. Quem tira o nosso emprego, tira o quê de nós? Tira mal do nosso dinheiro. Agora, quando vocês vierem aqui, não, vocês vieram para cá, nós temos uma casa aqui. Dia de semana não está funcionando nada, vocês vão morar aqui. Ó. O aluguel não preocupa não, nós já pagamos todo mês o aluguel dessa casa, tem 3 quartos. Nos cultos a gente dá um jeitinho, vocês ficam aí. Mas como é que vai ser? Vai ser cristianismo. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive preso e você foi me visitar. Não importa o que você teve que gastar para fazer isso. Estive nu, você me deu de vestir. Me deu de vestir do quê? Daquilo que você tinha. Não da sobra como a gente costuma fazer. Algumas coisas nos atrapalham. Primeiro, a gente precisa de compreender toda a nossa história. A nossa história é importante. A nossa história nos constitui. Só que a gente tem que abrir de vez em quando a nossa caixa d'água para entender o que na nossa história não foi legal. E isso aconteceu comigo, aconteceu com você. Tem muita coisa que eu falei no passado que eu não falo nunca mais. Eu falei, gente, eu preguei isso. Eu falei isso na frente de uma igreja uma vez e eu falava, Deus mandou te falar. Eu ainda falei, cara de pau pra caramba. Não, sinceramente. Uma vez, há uns 3, 4 anos atrás, o irmão falou assim, o senhor tem DVD? E tá na época que tinha DVD, que vendia o meu viajava, saia para pregar. Aí eu falei assim, graças a Deus que não, meu irmão. Já pensou lembrar tudo que eu já falei no passado? Contaminado por todo o meio que me circundava. Tem gente que tem medo de viver o novo, tem medo de amadurecer, porque tirar a sujeira dá trabalho. Você tem que entrar na caixa. Quem já limpou a caixa d'água aqui? Nossa, inferno. Nossa. Com jeito de se guarda para deixar as mulheres limpar aqui também. Para limpar a caixa d'água, meu irmão, para fazer um negócio bacana, nós não somos profissionais, talvez quem é profissional tem uma outra técnica. Mas para nós tem que entrar dentro. Você tem que entrar lá dentro.
você tem que tirar toda a água. Sabe o que eu fiz? Eu limpei todas as paredes. Porque tinha sujeira lá que eu imaginei que nunca teria. Tinha tipo um barrinho lá dentro. Tipo assim, uma crostinha de, como se fosse uma poeira. Eu fiquei pensando, como é que tem isso debaixo de água? Não tem jeito de ter isso debaixo da água. Mas tinha. Eu tive que ir lá, esfreguei, até o negócio ficar azulzinho, da cor do maior de Deus. Eu ouço aí glória aí. Aí eu fui lá no peitotinho, aí aquele caldo bem vermelhinho estava descendo, eu fiquei pensando assim. Tem 6 anos que eu não limpo esse negócio, essa parte que precisava ter falado. Eu até agora pensou, você tem que limpar pelo menos de 2 anos, ela, todo ano, né? Todo ano. O outro já estava de 6 meses. Cada um começa a complicar a vida da gente. Aí eu limpei tudo mas para mim está tudo bem. Eu estava tomando aquela água. Ah lá tem um filtrozinho e tal. Eu estava tomando aquela água. E eu não tomo filtro, não vou lá na torneirona, tomo. Mas pode ser que algumas das doenças que eu tive tenham a ver com aquele tipo de água que eu tomava. Pode ser que algumas das doenças na alma, os conflitos, as coisas que você tem a ver com coisas que você tem medo de rever, de limpar, de abrir a caixa d'água. Porque abrir a caixa d'água dá trabalho. Entrar lá dentro dá trabalho. Tirar toda a água dá trabalho. E aí é interessante, porque para fazer essa limpeza, o que eu tive que fazer? Eu tive que fechar só que na minha caixa d'água tem um registro dela lá. Eu fechei, ou seja, não poderia, enquanto eu fizesse essa limpeza, eu não poderia mandar água para abastecer a minha casa. Sabe por quê? Porque na limpeza, a conta que você vê a realidade da contaminação. Porque você tira tudo da parede, tudo vai lá para baixo. E tem hora que a gente tem medo de ver isso. A gente tem medo de rever. A gente tem medo de andar nas veredas antigas. Porque a gente tem medo de ser confrontado naquilo que para a gente sempre foi verdade. Eu lembro que eu estava dando uma aula esses tempos, não sei se o Rafa estava comigo, eu já falar com ele, porque a pessoa da aula, se tiver tranquilo, nós vamos lá para a apologética. O Rafa estava num seminário comigo, do pessoal que está fazendo convalidação, ou seja, vou pegar o diploma do curso superior, e eu estou lá dando aula, né, análise de Gênesis, daquele jeito meio doideira que a gente deu aqui no nosso curso, e eu estou lá dando aula, e eu entrei na questão das mulheres, mas sem entrar direto. E aí eu tinha irmãos que já estavam muitos anos na igreja. Rafa teve lá, tinha gente lá de 50 anos, 40 anos, 60 anos, pastores já com muito tempo de estrada, graças a Deus, com quem a gente aprende muito. Aí quando eu entrei nessa parte, eu entrei lá e coloquei, então Adão olha para ela e fala assim, finalmente, achei alguém para me ajudar que é igual a mim, porque é mais ou menos isso que o texto está falando. Aí eu faço a pergunta clássica. Gente, essa mulher que Adão achou, que ele encontrou, que Deus deu ele, do jeito que você quiser pensar, ela era maior ou menor do que Adão? Aí qual que é a resposta? Não, ela era igual. Beleza. Aí vem a provocação, né? Porque a gente não pode deixar de ter provocação. Tem seminário que dá, já tem seminário que você pode provocar, tem uns que não pode. Estava fazendo com um pastor, um amigo meu, para ver se eu consigo dar aula em outro lugar aí talvez vai ser mais longe, para poder ajudar na renda. Mas falou, se você dando aula lá, tem coisa que você não pode falar não, porque os irmãos lá não conseguem. Eu falei, beleza. Eu vou tentar e não está contra mim mesmo. Aí eu falei assim, então, ou seja, se era igual ao homem, aqui os dois vão servir como sacerdotes nesse espaço sagrado chamado Éden. Quem é maior? Aí o que os irmãos vão falar? Ninguém é maior. Aí eu falo assim, então nós podemos ter pastor? Lógico que não. Lógico que não. Eu falei, você acabou de falar que os dois são iguais. Você acabou de falar que os dois podem ocupar o mesmo espaço dentro desse sacerdócio. Mas o senhor está falando por quê? Eu não estou certo, mas eu quero falar sobre a sujeira. É tanta coisa que ele viveu que ele falou, nisso aqui ninguém mexe. Mas que estudando, buscando, tendo revelação do Espírito de Deus, não vou mudar.
Deixa eu te falar, cristão tem que estar aberto à mudança. E esse foi o grande problema dos discípulos que andaram com Jesus. Porque eles andaram com Jesus, carregando dentro de si toda a sujeira histórica. E para Jesus poder fazer neles a obra que Jesus teria que fazer, queria fazer, para Jesus poder usá-los como Jesus quis, como Jesus usou através do poder do Espírito Santo, Jesus teve que os limpar. Lembra lá da palavra de Jesus, quando lá lavando os pés e tal, e Pedro fala assim, Senhor, eu não sou digno de o Senhor lavar os meus pés. Estão lembrados disso lá, no texto de João? Não sou disso. Aí Jesus fala assim, se eu não te lavar os pés, debaixo de mim, papapá. Aí Pedro fala assim, não, então não me lava os seus pés, não. Lava o quê? Me lava o corpo todo. Aí Jesus fala assim, vocês não precisam de ter o corpo todo lavado, porque vocês já estão limpos por causa da palavra. A palavra, a fé vem pelo ouvir. A palavra. Pedro entendeu tudo aquilo que Jesus falou naquele momento. Depois o Espírito Santo vem e a partir da ressurreição tudo muda na cabeça de Pedro. Mas a palavra, independente do que você ouviu, independente do que você estudou, independente do que você viveu, independente de todas as tradições que são carregadas dentro de você por causa do seu papai, da sua mamãe, das pessoas que falaram, do pastor da igreja, de tudo, independente disso tudo, de falar, você andou 3 anos e meio comigo, 3 anos comigo, Pedro. A palavra já te limpou. A palavra já mostrou para você a verdade. Cabe a você se deixar aceitar ou não. A palavra já mostrou para você que eu tenho mulher que é discípulo e pode andar do meu lado. A palavra, eu mostrei para você, a minha palavra, a verdade, já mostrou para você que criança no meu reino é do tamanho do azul. A palavra já mostrou para você. Cabe você aceita. Essa guerra, essa tensão, nós vivemos porque a gente tem medo de entrar dentro da nossa caixa d'água. Porque a gente tem medo do confronto. E talvez, você olha para mim, ou olha para o Wilton, olha para alguém que às vezes está aqui na frente, e você pensa assim, para eles, não, é difícil demais. Tem algumas coisas que eu estou pensando que talvez daqui uns 1 ano a gente converse sobre isso. Que é confronto. Então as coisas assim na Bíblia foram assim, não, mas isso é igual, poxa vida. Eu leio um livro e tal, olho um negócio assim, porque todo mundo fala comigo, é assim que é. Mas não é, gente. Aí eu tenho que entrar na caixa d'água e tirar toda aquela sujeira que foi colocada na minha mente, que na época foi interessante, é hora que serve, foi ruim. Mas a gente precisa de crescer. A gente tem que deixar de pensar como menino. A gente precisa de evoluir no sentido de... E aí você não briga com o outro que não é... O outro sempre vai ter uma condição, mas você não briga com o outro. A outra pensa assim, amém, nosso irmão em Cristo, não vamos brigar com ele. Fala, não, brigar não vamos brigar, mas... Aí eu lembro de Paulo, né, falando, gente, quando você estiver com gente que é novinho lá na fé, não escandaliza, deixa ali. Aquela dança lá, deixa ele ouvir na fé, ele acha que aquilo é um problema para a vida dele. E para de sair, não tem problema nenhum, mas ele acha que aquela dança lá, que a gente dançou profeticamente, é um problema que Deus castiga e fala, vai para o inferno, porque essa dança profética não pode. Mas a gente já sabe que isso aí não é uma coisa que eu falo assim, ó, que bênção, Deus falando assim, que bacana, eles estão muito bacana, eles divertidos, legal. Lógico que a gente tem limite, lógico que a gente tem senso, lógico que a gente tem temor ao Senhor. Nosso problema é que a gente tem muitas vezes o quê? Medo do novo. E um dos grandes problemas é porque a gente acha que conceito é que aprendizado tem a ver com intimidade. Você pode saber sem ser íntimo. E talvez eu acho que isso é uma das coisas que nos falta. Na nossa espiritualidade, a gente buscar intimidade com o Senhor.
E talvez tem algumas coisas que talvez nos falta falar. Quanto tempo você jejua pelo menos uma vez por mês, uma vez por semana? Como que está a sua vida de oração? Você tem o seu tempo a sós com Deus? Isso é necessário, porque quando Jesus fala com os discípulos assim, a palavra já os limpou, Deus está falando assim, vocês andaram comigo, vocês viram como eu vivo, vocês viram como eu oro, vocês viram como eu jejuo, vocês viram como eu... Então se vocês viverem como eu vivo, vocês não vão ter medo do novo. Vocês só têm medo do novo porque vocês vivem como os fariseus. Inclusive nós vivemos como os fariseus muitas vezes. A gente não faz como Jesus fez. Jesus nunca jejuou para se santificar, gente. Jesus não jejua para se santificar. Jesus só jejua porque Ele é santo. Ele não faz uma troca agora, eu vou separar esse tempo com Deus para me tornar melhor para Deus. Eu falo assim, não, eu estou buscando ser tudo que eu posso ser em Deus, e por isso eu me separo para Ele. E a gente, às vezes, não tem isso no nosso radar. Por isso tem que entrar. Hoje, essa manhã, é tempo de rever e abrir a caixa d'água e entrar lá dentro. E reveja tudo, sem medo. Não precisa de falar para os outros que você está revendo, não. Se rever, a pessoa não vai nem entender. Só tem coisas que são basilares da nossa fé. Agora tem coisa. Quem vai para o céu? Quem vai para o céu? Como vai ser o inferno? Vai sofrer? Você vai ter medo? E tal. Que é uma das questões que eu estou pensando agora. O inferno vai... O cara vai sofrer eternamente, não vai sofrer eternamente. Eu posso ir no jogo de futebol, não posso ir no jogo de futebol, vou ver o show da Sandy Júnior, não posso ver, porque ver o show da Sandy Júnior. Reveja isso tudo. Reveja. Mas deixa eu ver aqui no Senhor. Deixa eu tentar tirar toda a sujeira que tem aqui, porque a religiosidade encheu a parede da nossa caixa d'água de um lodo que não tem como tirar se você não entrar dentro. De fora, o seu braço não alcança o fundo. E para tirar, nós vamos ter que tirar toda a água que tem lá e nós não vamos poder deixar esse lodo descer para o nosso cano, senão agora a nossa encarnação toda vai estar contaminada. Tudo vai estar contaminado. E aí nós temos muita coisa que nos ajuda para isso. Primeiro, nós temos a palavra, nós temos o Espírito principal, nós temos o Espírito Santo de Deus. Que Jesus nos falou que nos guiaria a toda a verdade. O problema é quando a gente encontra alguém que é livre, a gente escandaliza, mas ele nos guia a toda a verdade. Depois nós temos a palavra. E quem nos dá iluminação para entender o Espírito? Depois nós temos a nossa comunidade de fé. Que a gente tem gente que você vai sentar, pastor, irmão, tal, o que vocês pensam disso e tal? A limpeza nunca vai ser completa, mas a gente tem que começar a limpar. Sem medo do novo, buscando o Senhor. Tem coisa que a gente não quer limpar, por quê? Porque nós somos orgulhosos. Não é assim que tal. Tem gente que discorda por discordar. Ele vai fazer, o que vocês estão falando? Eu sou contra. Discorda por discordar. Ou discorda porque tem um orgulho preso em tradições que a Bíblia já nos ensinou que não valem nada. Um dos grandes problemas que Paulo vai enfrentar quando ele está ensinando o Evangelho. Qual é um dos grandes problemas? É a tradição. É o judeu chegando e falando assim, tem que se circuncidar, hein? Não vai se circuncidar não? Então não pode ser de Deus. Você tem que guardar o sábado, hein? Não vai guardar o sábado não? Então você não pode andar com Deus. Olha, você tem que comemorar as festas. Tabernáculo, da Páscoa. Não vai comemorar não? Então você não pode andar com Deus. Está tudo lá na parede, na caixa d'água deles. E quando Jesus vem com o novo, eles não conseguem absorver. Por quê? Porque tudo que Jesus fala é contaminado por tudo que ele já tem. E todos nós somos assim. Por isso que entrar na caixa d'água de vez em quando é necessário, mas dá trabalho. O Hilton aqui já falou que tem que ser de 6 meses. Nossa. Eu tentando esticar para 2 anos. Minha esposa fala 1 ano. O Hilton fala que é de 6 meses. Mas quando você vai dar aula nos lugares, aí a pessoa fala comigo assim,
Nossa, eu sempre tive medo de fazer teologia, porque eu achava que a teologia ia me desviar. Eu falava assim, porque isso aí são contaminações. Estudar a palavra de Deus vai te desviar, aprender do Senhor vai te desviar, fazer uma exegese, uma hermenêutica do texto vai te desviar. Onde você viu isso? Não, o pastor falou. Eu já estou desviado tem tempo. E tem uns amigos meus que estão me fazendo desviar demais, porque a gente sempre está conversando com o negócio, eu falo, por quê? Ele olha, eu falei, não, é forte. Não me ensinaram isso. Eu falei, agora tem gente que tem preguiça. Tem gente que não cresce porque é preguiçoso. Não quer limpar a caixa d'água. E aí vai ficar tomando a meia. Aí o novo, aí é legal. Quando Jesus fala, não se pode derramar vinho novo em odre velho. Por quê? Porque história. Por isso que a gente vive uma esquizofrenia hoje, principalmente nas igrejas evangélicas. Você chega nos lugares, uma bagunça que você não entende nada. Uma esquizofrenia, o cara está no novo, aí ele lê um livro que é bacana, mas ele ainda acha que é do outro jeito, e ele faz um negócio, e ele não limpa a caixa d'água dele, aquilo vai acumulando. Tudo que vem começa a ser contaminado com o que eu já tenho. E o que acontece? Água limpa em local contaminado é contaminada. E caixa d'água é o seguinte, sempre fica um restinho de água no final. Aí só aprendi lá ontem quando eu limpava a caixa. Porque o cano que joga para casa é mais alto do que a água que fica embaixo. Então, se eu limpar só as paredes e eu não limpar o fundo, o que vai acontecer? Quando a água vai cair para o fundo, e essa água que já está contaminada vai contaminar o resto. Isso que acontece na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Quando a gente acha que está na vanguarda, a gente está andando. Ah, mas eu acho que tem gente de ser 100% limpo. É para isso que a gente tem que limpar. E está aberto. Está aberto a entender o seguinte. Eu falei isso no palco porque eu errei, irmãos. Qual que é o problema? Nós temos medo disso, né? Agora que a gente tem medo disso. Irmãos, eu ensinei isso aqui, mas eu aprendi no Senhor, estava errado. Nossa, mas errou. O orgulho. E aí a gente sempre fica tomando água suja. Sabe por quê? Porque boa intenção sem verdade continua sendo algo ruim. A gente pode até olhar boa intenção. Quando alguém tiver boa intenção, você fala assim, você quer aprender bem, cara? Então vamos conversar. Boa intenção sem verdade é algo ruim, atrapalha do mesmo jeito que a má intenção. Porque inclusive você bebe até mais fácil. Nossa, não, mas é uma pessoa tão legal, tão boa, olha, essa pessoa. O que ele está buscando? Nada, mas é uma pessoa que tem boa intenção. Ele atrapalha mais, porque quem tem má intenção não é nem seguido. Agora quem tem a boa intenção é seguido por muitos. Mas te leva para o buraco do mesmo jeito. Tem hora que a gente continua tomando água suja porque a gente tem medo de sofrer. Porque crescer dá trabalho. Crescer dá trabalho. Aprender dá trabalho. E a gente tem medo dessas coisas. Quando a gente é confrontado, isso acontece comigo também. Não sou sempre de outro planeta, não. Primeira coisa, não pode e tal. Com o tempo você vai falando, peraí, tá, agora deixa eu ouvir mais, deixa eu ver. Como já contei essa história aqui, eu achei interessante. E esse cara é doidaço. Hoje ele está mais doido do que ele estava quando ele deu aula para mim. Alguns já leram um livro dele que eu tenho, o Ricardo Quase Golpeio. Hoje pastor no Canadá, um dos maiores especialistas em química de gás do Brasil. E quando o John Ruston viu a pesquisa dele, falou, não, é um dos maiores conhecedores de química de gás do mundo. E eu estou lá estudando, tendo aula com ele, no meio do negócio, ele é doidaço. Tem coisa que ele faz que eu não vou nem te falar. Ele é doidaço, que eu descobri esses dias. Fala umas coisas meio absurdas, mas tudo bem. Mas ele falou um negócio, eu estou lá tendo aula e tal, o menino da matéria, assim, ele falou assim, eu não acredito em milagre.
ou não é? Quem acredita em milagres? Eu também. Eu creio. Deus faz milagres. Quando ele falou isso, eu pensei assim, vai morrer. Um capitão reformado do meu lado, que andava 200 quilômetros para ter aula com a gente. O capitão já levantou e falou assim, milagre existe. Eu falei, morreu. Aí ele falou assim, não, irmão, tudo bem, eu só não me entendo. Eu vou trazer, não me deixe uma menina com AIDS, e eu orei, eu sei lá o quê, e tal, a menina foi curada. Aí ele começou a dar calma no mundo e falou assim, não, bacana, eu só não entendi. Eu falei, morreu. Morreu. Foi bom ter conhecido o Senhor, Deus abençoe. Aí ele falou um negócio que foi importante para mim, que ele fez me dar uma limpada na minha caixa. Porque essa nova formação não tirou a minha fé, mas me fez pensar. Ele falou o seguinte, e eu pergunto, eu falei aqui na igreja, milagre na Bíblia é exceção ou milagre na Bíblia é regra? É exceção. Milagre é exceção. Milagre não acontece todo dia, toda hora, em todo lugar. Não, milagre é exceção. Ele falou assim, milagre é exceção, ok? Se milagre é exceção, quem faz milagre, gente? Deus, gente. Só Ele. E é exceção. Aí ele falou o seguinte, sabe por quê? Na experiência pastoral dele. Eu, como pastor, chego na casa de uma pessoa, tem gente que nem quer que a gente entre, sabe por quê? Porque alguém chegou lá e falou assim, Deus abraça sua filha. E a menina estava no estado terminal de câncer. 2 dias para morrer. E morreu. Aí eles pensam, ou Deus não existe, ou que o crente é mentiroso. Eu falei, opa, dá uma limpada na caixa d'água aqui. Porque eu falei, eu minto, Deus não. fui confrontado. Eu falei, isso aí mesmo. Deixei de acreditar em milagre, não. Só que milagre é departamento de quem? De Deus. Pastor, por que a pessoa não foi curada? Essa pergunta eu não consigo nem te responder. Isso aí é departamento de Deus. É igual salvação é departamento de quem? Quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Departamento de Deus. O que eu sei disso? Muito pouco. Departamento de Deus. Ah, mas e tal. Como que é ser cristão? Cristo como seu juiz Salvador e tal. Aceitou isso, beleza. E salvação, departamento de Deus. Porque só Ele que conhece o que está dentro do lá, segundo 1 Samuel, quando Davi foi ser escolhido. Mas quando a nossa caixa d'água está muito contaminada pela religiosidade, por tudo que a gente viu, a gente começa a falar, vai para o inferno, sério. E nós começamos a falar e tal. Não foi curada porque você não teve fé e tal. Aí a gente tem que fazer uma limpeza. E isso dá trabalho. E isso traz sofrimento. E nós temos um outro grande problema, é que tem hora que a gente acostuma com o gosto da água suja. Acostumar com o gosto da água suja é algo muito ruim, porque a gente entendeu? Não quer crescer, não quer aprender. Isabela do Cura ali formou, terminou o curso dela, está lá, diploma na mão, já trabalha na área há algum tempo, já faz contabilidade de um tanto de empresa aí e tal. Aí esses dias, no início desse ano, ela falou assim, vou fazer uma pós. Na área da consultoria, né, alguma coisa assim. Auditoria. Por quê? E de repente nessa pós, e eu não sei se... mas quando você está estudando, tem hora que você está estudando, tem hora que você vê que muito do que você aprendeu estava errado. Ou não é daquele jeito. Foi uma base, mas vamos pegar aqui a nossa nutricionista. Lá no curso, ensino, um tanto de coisa. Quando ela vem para o mundo real, ela fala assim, olha, aqui eu preciso de conversar de forma diferente, porque cada pessoa é uma pessoa. Cada um tem um costume, cada um acorda no horário. Mas talvez quando ela começou a aprender, os primeiros professores falam assim, olha, você tem que alimentar assim, o horário é esse, 3 dias ao dia, Aí talvez lá pro último semestre alguém falou assim, ó, vocês aprenderam isso aqui, é verdade, o ideal é esse, mas na vida não se faz dessa forma. Por isso quando você faz uma consulta com ela fala assim com você, que hora você acorda, que hora você dorme, que hora você almoça, e dentro disso ela faz uma tabela para você.
Ela tem que estar limpando a caixa d'água dela a respeito do outro toda vez que ela tem um cliente, ou que ela tem um paciente. Ela tem que entrar, isso aqui é diferente. Está lá a Raquel, é arquiteta, então ela tem que limpar a caixa d'água dela toda vez que ela encontra a pessoa. Porque senão o modelo de construção dela sempre vai ser o mesmo, mas o cliente dela não vai querer igual ao outro. Só que com a palavra a gente não faz isso. Aí a gente continua. E às vezes a gente está aqui, a gente está estudando, aí nós estamos na terça-feira que é o dia de estudo e tal. Aí você vem e pensa, mas eu não acredito muito nisso não. Talvez você não acredita, não é nem porque você avaliou, você não acredita porque você já acostumou com a água suja. Eu não acredito nem porque eu não avaliei. Eu não acredito porque eu acostumei com a água suja. Cuidado. Cuidado, você pode estar doente. E tem hora que isso tira da gente até mesmo a fé. Tem hora que a gente pode estar morrendo aos poucos. A gente não precisa de ter medo do novo. Muitas pessoas não andaram com Jesus porque tiveram medo do novo. O novo de Jesus é cruz. O novo de Jesus é cuidar do próximo. O novo de Jesus é aceitar o diferente. Esse novo de Jesus é aceitar o diferente. O texto hoje seria: Jesus anda com gays, prostitutas. Hoje o texto seria mais ou menos assim. Esse é o povo que Jesus anda. Com gay, com prostituta. Esse pessoal entendeu que quer andar com Jesus e falou: pode vir, vamos embora. Caminhada, está livre. Passa livre, vem andar comigo. O Espírito de Deus vai usar vocês profundamente aqui nessa terra. Nossa, não pode! Faz a contextualização do texto. Mas ele vai continuar sendo assim, não, porque andando com Jesus, ao poder do Espírito da água, a água limpa. E aí eu acho legal tomar emprestado um pouco da fala do Jonatas ontem. Jesus teve mais abertura com os pobres e necessitados do que com os ricos e os intelectuais. Sabe por quê? Porque os ricos e intelectuais já estão tão cheios de si mesmos que eles não se abrem para o outro. Jesus teve mais abertura com as mulheres e com as crianças que não tinham voz do que com os fariseus e os escribas, apesar de ter alguns que andaram com Jesus, né? Vamos pegar Mateus ali. Por quê? Porque esse pessoal estava liberto, esse pessoal se enxergava tão sem nada que eles tinham a liberdade de fazer o quê? De receber o novo. Então a gente não recebe o novo porque a gente é tão cheio da gente, tão em si mesmado, que o novo não nos atinge. Nós somos tão sujos com os nossos conceitos. E não que todo conceito é ruim, por isso que a gente tem que rever. Por isso que a gente tem que ir de novo, tem que abrir a caixa. Mas a gente não faz isso. E aí a gente pode estar doente. E a gente só toma daquela água suja. É a galera que perseguiu Jesus. Só perseguiu Jesus porque estava doente. E não se enxergava doente. Ao ponto de Jesus usar na literatura de uma linguagem irônica. Eu vim para os que estão doentes. Porque quem se diz, porque ali já está sendo irônico, né? Quem entende que a caixa dele está limpa, não precisa de mim para limpar. Mas quem sabe que a caixa dele está suja, deixa eu entrar lá dentro. Quem entende que não deixa. Agora, quem é humilde, quem tem essa virtude, ou quem busca essa virtude de ser humilde, deixa eu entrar dentro. E quando eu entro dentro, eu faço os estragos, que qualquer pessoa estraga, porque tirar sujeira dá trabalho. Tem sujeira que a gente não quer que saia, porque a gente acostumou com o custo. E a gente não precisa se acostumar com água suja. Limpeza é necessária e a gente tem que fazer sempre. Tem que fazer sempre.
Nós temos o Espírito, a palavra e a comunidade. De vez em quando, a comunidade pode até errar. E a gente fala, opa, a palavra nunca erra, a nossa interpretação dela que erra, e o Espírito sempre nos guia a verdade. Limpeza é necessária, faça sempre. Para isso a gente tem que ter humildade. A gente tem, na nutrição, o pessoal fala que você come, você é aquilo que você come. Come mal, você vai estar sujeito a... Mas também eu acho que você é aquilo que você bebe. E quem sabe tem muito tempo que a gente tem bebido água contaminada. Só que a gente acostumou com o gosto. A gente acha, não, tá beleza. A gente tem medo do diferente, a gente tem medo do outro, que pensa diferente. E tem alguns que a gente nem considera irmão. E vai ser surpresa quando a gente chegar na eternidade, Deus falar assim, esse aqui sempre foi meu chegado. Deus não vai falar isso, é a palavra minha. Eu acho que Deus vai falar assim, Deus quis ser meu chapa. Deus é mais das antigas comigo. Esse aqui sempre andou comigo, mas esse aí... A gente não precisa ter medo, a gente tem que se abrir. Nós temos critério, gente. Nós temos a palavra, nós temos fundamento. Se você tiver fundamento, se abre. Se não, vamos buscar, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos ler, vamos estudar. Mas tem fundamento, abra. Seja livre. Conclusão. Como está a sua caixa d'água? Água limpa. Está cheia de água limpa? Porque água limpa em caixa d'água suja é contaminada. A água não se limpa sozinha. O recipiente que ela tem que estar bacana. Aí outro dia eu comecei a pensar, falei, nossa, o pessoal fala que nossa água é bacana. Se dentro da minha caixa d'água está assim, imagina a água que vem da Copada. Porque não tem ninguém que, pelo menos que eu saiba, que faz a limpeza. Tem o cloro e tal, ajuda, nossa água é boa, tal. Tem um livro que pode tomar, mas sabe que não vem sujeirinha nenhuma? Como que está a sua caixa d'água? Será que a gente está aberto para esse processo de limpeza? E isso não é para diminuir ou culpar o outro. Nossa, porque ninguém está. Primeiro, isso é por causa de mim. Isso é por causa da minha intimidade com Deus. Isso é por causa. Isso é para eu poder aprender a olhar o outro. Quando está contaminado, contamina tudo, gente. Todas as esferas da nossa vida ficam sujas. Mas às vezes é imperceptível. Quando você liga a torneira, você fala, essa água está ali. Porque tem sujeira que não dá nem cheiro. Está lá, tem sujeira que quando ela é misturada, ela não muda a cor. Por isso que quem trabalha nessa questão hidrográfica, que faz a medição da pureza dos fios, eu conheço uma pessoa que faz isso. Eles, sabe o que eles fazem? Eles tiram uma amostra da água e levam para o laboratório. E tem hora que aquele rio que está barrido, a água dele é melhor do que aquele rio que você consegue ver quase que o fundo. Porque aquela água está contaminada. Cai às vezes o esgoto naquela água, mas você não percebe. E aquele que está barrido é só um negócio do fundo que subiu, mas assim, ela serve, por exemplo, para irrigar a planta. Então a gente, às vezes, olhar para dentro e falar, Senhor, eu estou achando que minha água está bacana, mas fazer a oração do salmista. Vê se há em mim algum caminho mau
Sonda-me, ó Deus. Sonda. O que é sonda? Sonda é aquele que vai em lugar fundo. Lugar. Sonda. Põe. Trabalha. Me faça percorrer as veredas antigas. O que tem que me contaminar? Talvez a falta de um perdão? O que tem que me contaminar? Talvez a falta de um abraço? O que tem me contaminado? Não, uma coisa que eu tenho insistido, nós somos cristãos, nós temos que deixar se transformar pelo Espírito de Deus. Porque eu sou assim. Não, se é assim, se saciar, isso é um inferno. Você tem que ser como Jesus foi, eu tenho que ser como Jesus foi, como Jesus é. Tem que me deixar transformar por ele. Porque eu não mudo. Não, se você não muda, isso é coisa do inferno. Lógico que você muda. Lógico, todo mundo muda. É só fazer a limpeza, deixar a água do Espírito vir e transformar a gente. Ah, porque isso nunca vai. Não vai sim, gente. Nós temos tanto problema. Nós temos tanto problema que a gente. Essas coisas foram pregadas na nossa caixa d'água, se incrustaram lá e a gente não quer tirar. Se pisar no meu carro, se pisar no seu carro, vai falar assim, está perdoado, querido. Agora eu sou crente, agora eu sou de Jesus. Vontade de te matar, mas Jesus falou, perdoa. Ouça. E tem hora que o negócio é na tora, no braço, na força. Aí você, eu não quero, não vou fazer aquilo. Para limpar, dá trabalho, gente. É na tora, é no braço, é na porrada, é na pancada. Carlinhos Queiroz contando que alguém fecha ele no trânsito e fala assim, a minha vontade é xingar, mas isso é, meu Deus, eu sou crente. Não posso xingar. Nossa. Limpeza é assim, dá trabalho. Até que, pelo purificar do espiritual, começa a se tornar natural. E a gente começa a viver uma vida que a gente pensou que nunca poderia viver. Porque deixa eu falar com você, limpar é algo que exige força. Ser transformado pelo Espírito Santo não é com oração, é com vivência. Não é só com oração, mas é também com vivência. É deixar de fazer o que quer para fazer aquilo que é certo diante da palavra. Minha vontade, quem diz que eu quero saber da sua vontade? Perguntando sua vontade, o que Deus ensina? Tira isso aí da parede. Mas é difícil, lógico, gente. Limpar a caixa d'água é difícil, eu achei que ia ser fácil. Eu abri lá, olhei e falei assim, em 5 minutos eu limpo isso aqui, gente. Então eu abri a caixa d'água e falei, não está tão sujo assim. Porque não estava. Podia fechar, aí eu ia continuar tomando água suja. Você pode sair dessa manhã, fechar sua caixa d'água e falar assim, quem falou bacana, mas na minha vida está tudo bem. Deixa eu fechar aqui, tá legal, bora para frente. Não vou mexer com isso não. Ou você pode falar, papai do céu, vê se há em mim algum caminho mau. Não é se eu enxergo o caminho mau. Não é se eu entendo que o caminho é mau. Eu quero que o Senhor, eu quero passar pelo crivo do Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Aí você vai ter que ir para dentro da caixa d'água. Ah, tá. Detalhe, tá? Não esqueça de limpar a tampa. Espero que de alguma forma essa manhã a gente tenha aprendido alguma coisa. Falei mais, mas eu queria que vocês tivessem falado. Você não deixou. Mas eu queria dar. Alguém quer colocar alguma coisa, discordar, falar alguma coisa, fazer alguma colocação legal? Fique à vontade. Eu estou sem lugar para tudo mesmo hoje, eu estou tranquilo. O macho menino da Maurício vai lá para casa, eu falei, não, pode ir, minha esposa não está em casa, nós não fizemos nada, a gente dá um jeito de ir. Estou tranquilo, minha esposa está trabalhando. Alguém já deixou o almoço pronto aí? Ninguém deixou o almoço pronto? Poxa, me deu da esperança aqui. Mas não tem uma reunião à noite, está tranquilo. Alguém quer falar alguma coisa?
Nada? Eu queria. Pode falar. Essa semana eu tive uma passageira que eu fico conversando com ela, do centro até no cemitério aqui aquele que tem ali próximo da Consolação. Aqui atrás. Isso. E a gente veio conversando sobre o Evangelho e tal. E ela me perguntou, que ela leu, né, no meu status lá, tem que eu fiz teologia, né, que eu sou cristão e tal. Ela virou para mim e falou assim: então me fala uma coisa, já tem quanto tempo que você se converteu? Eu falei assim: deve ter mais ou menos o quê? Uns 18 anos, 19 anos mais ou menos. Aí ela falou assim: o que você acha de homossexualismo? Você julgaria um homossexual? Eu falei assim: eu não, quem sou eu para julgar alguém? Aí eu estava pegando aqui a Bíblia, eu estava olhando sobre Gênesis. Lá em Gênesis, quando criou-se a Arca de Noé, né? Foi falado que foi porque os homens eram maus. Quando Sodoma foi destruída, foi falado que os homens eram maus. E muita gente fala que foi por causa do homossexualismo. Onde está escrito na Bíblia que foi por causa do homossexualismo, né? Então as pessoas vêm aprendendo isso, vêm aprendendo e esquecem de limpar a caixa. Aí eu falei com ela, falei assim: olha, eu acho que Deus não seria tão ruim ao ponto de não dar a salvação para uma pessoa só porque ela é homossexual. E existem pessoas que são homossexuais que têm muito mais coração, que têm muito mais para ajudar, para dar a vida por outra pessoa do que muito cristão, sabe? Então, quem sou eu para julgar uma pessoa? E nos nossos dias de hoje, isso está se tornando uma realidade, sabe? Eu conversei com um rapaz, também um passageiro no carro, ele falou assim: olha, a minha grande tristeza, porque eu sou homossexual, a minha grande tristeza foi a minha mãe ter me abandonado durante uns 2 anos. Eu sempre fui uma pessoa muito boa, sempre ajudei muitas pessoas, eu sempre fui muito carinhoso com todo mundo, até minha mãe entender que aquela era a minha vida, sabe? Só porque eu sou homossexual, eu não sou um bandido, eu não sou, né, eu não mato ninguém, sabe? A minha vida é dar amor às pessoas. Agora, porque eu sou homossexual, eu não posso ter Deus no coração? Porque eu sou homossexual, eu não posso participar de uma igreja? As igrejas hoje, elas excluem as pessoas. Essa menina me perguntou isso porque ela falou assim, uma amiga minha, ela é homossexual, ela falou assim comigo: eu estou sentindo tanto de Deus que eu preciso ir para Ele, mas o meu medo maior é de ir nas igrejas e ser rejeitado. Essa palavra de hoje, ela foi muito isso, sabe? A gente tem que limpar isso aí, né, do nosso coração, porque a gente acha que só a gente que é o certo, só a gente que é o correto, né? E as pessoas não vê, elas foram ensinadas dessa forma. Então, será que um homicida, ele não pode entrar no reino do céu? Será que um homossexual ele não pode entrar no reino do céu? Eu acho que a gente tem que rever um pouquinho desse lado aí, né? Era mais isso mesmo, isso me incomodou muito, tá? E a gente tem que rever os nossos conceitos perante Deus. Porque se a gente não rever, acho que nem a gente vai subir, né? É isso aí. Legal. Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo tranquilo? Posso dar prova? Pode aplicar a prova, gente? Deixa eu pegar a orientação. Teve prova na terça-feira mesmo, pergunta o pessoal se teve. É legal a gente ouvir esse tipo de coisa, porque vai te fazer chegar na sua casa. Porque qual que é o negócio? Ele fala, mas o que o problema vai falar? Não, você fala. Olha a sua caixa aí, abre sua caixa, dá uma olhada, vê seus conceitos, olha aí, pega a palavra, pega os Espírito de Deus, trabalha, reveja, pense. Alguém quer falar mais alguma coisa ou está tranquilo? Vontade de ir embora é maior? Estou brincando, às vezes não tem nada, né? Vontade de ir embora. Meu 4 pãozinhos de salame, destaca o forno. 4 pães de queijo. Mais 4 pães de queijo. Mais alguma coisa de alguém aí? Deu problema para pensar alguma coisa aí? Então, vamos pensar. Domingo que vem nós temos a nossa reunião à noite. Vou sentar com
Brenda fez aniversário essa semana, orar por ela também. E o Glaucus, porque eles vão fazer, tem um mês para eles fazerem isso. No próximo nós vamos fazer no tribunal de manhã. Eles vão fazer um tribunal bacaninha para a gente. Aí vamos ver se a gente consegue começar certinho, talvez até demore, porque esse sabe, tribunal é tribunal. E aí nós vamos fazer aqui um tribunal. Todas as pessoas serão juradas, nós vamos dar um esquema de poder dar um. Aí nós vamos separar, nós vamos fazer um esquema de ter testemunho de acusação, testemunho de defesa, aí nós vamos procurar algum de vocês. Entendeu? 7 de julho. Nós vamos ter um tribunal aqui pela manhã, nós vamos esquematizar um caso e tal, gente para acusar, gente para defender e tal. E no final nós vamos ter uma votação para. E o juiz, ele não tem poder de. Ele só delibera ele só dá a sentença, né? Mas quem ele dá o veredito. Mas o que vai acontecer? A punição. Mas quem vai falar se é inocente, se vai inocentar ou se vai ser absolvido ou se vai ser condenado, seremos nós que vamos fazer parte do júri, beleza? E aí nós não vamos combinar assim não, nós vamos separar de acusação, de defesa, criar uma história, e dentro dessa história cada um vai trabalhar do jeito que quiser. Beleza? Não vai ser assim, não vamos ter um roteiro do que vai acontecer, só vai ter uma história para a gente colocar uma quebrar. E eu espero que seja um dia de muito aprendizado, que eu acho que vai ser. De muito crescimento, que eu acho que vai ser. Aí de repente a gente começa o café às 9 da manhã. Porque a gente, 9 e meia, a gente termina, sobe pra cá e deixa o pau quebrar. Beleza? Você vem preparado para poder ouvir uma causa aqui. Vamos ver o que nós vamos fazer, se nós vamos soltar alguma coisa igual o jornal, entendeu? Que tipo o jornal solta assim. Pego tal pessoa que fez isso aqui na casa da Regiane. Pau do inocente. Ou eu não posso falar que isso é segredo. Mas lá foi tudo bom. Esse caso é bom. Já tá lá. Não vou nem, você vai ser de defesa, inclusive. Você vai ser advogado de defesa, inclusive. Entendeu? Inclusive vai ser de defesa nesse caso. O criminoso, é verdade, ele pode ser criminoso, o acusador, aquele que fica falando e tal. Beleza? Então, a gente tem que sentar, pelo menos essa semana, para bater um papo e a gente montar um negócio desse. E aí vocês vão ver o que a gente precisa mais e tal. A gente faz um negócio bonitinho aqui, igual o tribunal mesmo. Beleza? E aí a nossa Constituição vai ser palavra, a Bíblia. O artigo tal, de tal negócio, de tal, diz isso. Beleza? E aí, vai limpando sua caixa até esse dia aí. Semana que vem à noite nós temos o nosso. Irmãos, deixa eu falar com vocês. Queria uma ajuda de vocês. Esteja na oração. Eu tenho que conversar com o André, com a galera. A gente quer comprar uma mesinha de som. Porque a gente viu que lá no acampamento, e a gente tem usado as baratas. A gente viu no acampamento que dá para fazer uma ligação. Não é o ideal, essa semana eu estive pesquisando, mas supre a nossa necessidade. Então a gente precisa de uma mesinha de som de 2 setores pequenos. Eu já tenho um pequenininho em casa. Então vou ver se a gente corre atrás disso aí. Peço a você, para ser fiel, o seu dízimo, a sua oferta, que é isso que a gente usa para fazer tudo, tá? Precisa de fazer além, não é algo especial. Se você for fiel ao seu dízimo, a sua oferta, a gente vai conseguir fazer isso, porque para melhorar aqui dentro para nós. Principalmente para a galera do louvor que já está fazendo necessidade. Quem esteve lá no acampamento? Foi muito legal a galera toda cantando. Então, o som ficou muito bom. Se a gente conseguir reproduzir pelo menos algo aqui, fica muito legal. Para ter mais microfone, a gente precisa ter uma outra mesa, porque essa não concorda. Quebrou uma árvore para nós. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã, essa galera linda que se reuniu aqui. Muito obrigado por esse papo dessa manhã e que de alguma forma tenhamos crescido no Senhor e aprendido. Que a gente possa essa semana dar uma abertura, abrir nossa caixa. Tem hora que a gente vai assustar muito com tanto de sujeira, mas limpar é necessário, porque sem limpeza a gente continua tomando água contaminada, a gente quer tomar água limpa.
Muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Bom domingo para todo mundo, para a família. Jesus te abençoe.